Olá pessoal, estamos dando início aí à nossa revisão, né? Nós trabalhamos no primeiro conteúdo sobre temperatura, calor e sua propagação. E na segunda aula a gente viu sobre os estados físicos da matéria, ok? Então nós iremos ver essa revisão. Essa revisão ela acontecerá de uma forma diferente, aonde eu vou ler o questionamento, vou dar um tempo para vocês tentarem responder, para testar os conhecimentos no que vocês já conseguiram, tá certo? Em seguida a gente vai, passar a resolução junto com vocês e explicar, cada questão, né? Lembrando que na nossa próxima aula nós teremos nosso trabalho, ok? Então vamos ficar atentos para essa revisão nessa atividade, tá bom? E vocês podem passar essa atividade me fazendo ela como devolutiva, tá bom? Assistindo, fazendo cópia das questões, a resolução, como de fato, só para cumprimento da atividade referente a esse dia, ok? Então vamos lá. Dando início, nós temos aqui a nossa primeira questão. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, você já deve ter visto na outra aula, a gente definiu o que era temperatura, o que era calor, né? Se existia diferença, então é o que a gente vai trabalhar nesse momento. Na letra A, diz o seguinte, deixa eu colocar aqui meu ponteiro, pronto. Vou colocar aqui, pronto. É a energia que transmite de um corpo a outro em virtude de sua diferença de temperatura, né? A definição de temperatura. Será que a energia transmite de um corpo a outro em virtude de sua diferença de temperatura? É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. É a energia térmica em trânsito. É uma forma de calor ou é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então, o que define para você temperatura nessa situação? Vamos lá, 10 segundos. Pronto, né? Você já definiu aí o que é temperatura, né, de forma correta. Então, o que seria essa temperatura, né? Se você marcou a letra E, você acertou, né? É uma grandeza, né? Então, você tem de correta aqui a nossa letra E. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será sua temperatura. Então vejamos aqui a definição, coloquei aqui para vocês. É uma grandeza física associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto maior o grau de agitação dessas partículas, maior será a temperatura. Então definindo aí a letra E. Questão 2. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Calor trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema? É uma forma de energia contida nos sistemas? É uma energia em trânsito em um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles? É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes? É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente? Qual é a definição de calor na situação? Vamos lá, pense um pouco.
Pensou? Então, se você leu as informações, compreendeu e você sabe a definição de calor, foi o que eu expliquei na aula passada, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu estou com calor, hoje está fazendo muito calor. Essa expressão está correta? Não, né? O correto seria uma energia que está em trânsito de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. A temperatura, ela estima uma associação, né, como é que eu posso dizer, que acontece em um sistema. O calor em si é uma passagem, né, é uma transferência de temperatura, de transição devido à diferença de temperatura. Eu posso dizer que a temperatura está muito alta ou está muito baixa. Eu não posso dizer que está quente nem frio, que assim eu não tenho definição de temperatura. Então, o calor é uma transferência, né? Então, nesse caso, a letra C, não é a que nos define de fato o que é calor. Então, o calor definimos aqui que é uma energia em trânsito que flui de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Portanto, se você marcou a letra C, você acertou. Parabéns. Vamos para a terceira questão. É correto afirmar que calor e temperatura é a mesma coisa? O que você acha? Calor e temperatura é a mesma coisa? Por quê? Justifique, né? Qual a sua linha de pensamento para você definir temperatura e calor? Como você definiria? A gente já viu, né, nos conteúdos anteriores, na aula anterior, essa definição. Pensou aí? É a mesma coisa? Claro que não. Essa afirmação ela não é correta. Por quê? Porque calor é uma energia que transita de um corpo para outro, em virtude de uma diferença de temperatura. Já a temperatura é uma grandeza que associa o grau de agitação das moléculas de um corpo, certo? Então isso é a diferença. Então essa forma não é correta de dizer que temperatura e calor é a mesma coisa, ok? Se você acertou, parabéns. Quarta questão. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado A e outro negro N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora, sendo inicialmente as temperaturas iguais. É mais provável que ocorra o seguinte. Vejam bem, o que você tem que observar? São dois corpos, né, com a mesma quantidade de água, só que um está aluminizado, né, que é o que está com A, e o outro negro, né, letra N, representação. Ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior. B. As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. C. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a de A. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a de A. D. De início, a temperatura de A decresce devido à reflexão e de N aumenta. E. As temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporação e depois crescem. Então, vejamos aí. Qual dessas situações inicialmente, né, com temperaturas iguais, é mais provável que ocorra, né, essa temperatura, né? Qual você marcaria? Tempo aí para vocês pensarem. E aí, pensar? Então, ao você observar, nós temos aqui o alumínio, né?
representado pela letra A, e um corpo negro representado pela letra N, né? Automaticamente, aquele que tem a cor mais escura tende a ter um aumento maior de temperatura, não é assim? Em relação ao alumínio, ok? Ele aquece? Aquece, mas não esse corpo negro. Vamos dizer que ele está pintado, né? Pode ter sido pintado com uma cor preta, né? Então, a cor preta, ela absorve, né, esse calor. E o alumínio, ele tem uma tendência de dissipar mais calor do que esse que está com a cor preta. Então, após 1 hora, gente, a temperatura de N será maior que a temperatura de A. Correta essa questão? Está correta ela? Sim, gente. O corpo aluminizado, que é o corpo A, ele reflete calor. E o corpo negro absorve, como eu havia explicado. Portanto, após 1 hora, a temperatura de N será maior que a temperatura de A. Ok? Então, tanto aí a letra C, se você acertou, você está indo bem. Quinta questão. O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a, veja bem, definição do calor, né? Como energia térmica. Temperatura dos corpos serem iguais, temperatura dos corpos serem diferentes, os corpos estarem muito quentes, os corpos estarem muito frios, ou nenhuma das respostas anteriores. Qual que você acha ser a correta? Tempo para vocês aí, pessoal. Pense um pouco. E aí, pessoal? Pensaram? Chegaram a uma conclusão? Quando a gente fala em calor, né, e energia térmica que flui entre os corpos, esse fluxo que acontece entre esses dois corpos que estão em contato, o que vai acontecer com eles se eles estão em contato, não é? As temperaturas dos corpos serão iguais? Serão diferentes? Muito quentes, muito frios? O que vocês acham, né? A situação, né, de temperatura dos corpos seriam diferentes, né? Por quê? Ele vai fluir, ele é definido como energia térmica, o valor dele ser calor, que flui entre os corpos. O fluxo do calor entre os dois corpos em contato se devem, né, inicialmente a uma diferença, né, de temperatura, a uma diferença de temperatura entre eles. Eu tenho um corpo mais quente, mas com a temperatura mais alta, e um corpo com a temperatura mais baixa. Se eu coloco eles em contato, eles vão transferir, né, esse calor de um para o outro, porque os corpos de fato eles são diferentes. Então vai haver um fluxo de energia entre eles, porque eles vão entrar em contato. Então as temperaturas deles têm que ser diferentes, ok? Então o calor será trocado entre os corpos até que se ocorra o equilíbrio térmico entre eles, ou seja, atingirem uma temperatura, vamos dizer, ambiente, ok? Então nós temos aí a letra B de bola. Sexta questão. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, né? Naftalina é aquela bolinha, né? Muitas pessoas usam para provocar aquele cheirinho, né? Para que possa afastar alguns baratos, alguma coisa assim, né? Usam muito, certo? Então, a naftalina é aquela bolinha branquinha, certo? Ela é empregada para evitar baratas em roupas. Funde em temperatura superior a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente,
têm suas massas constantemente diminuídas, certo? Terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno ou seja, nós já estamos entrando aqui nos estados físicos da matéria, né? Também conteúdo passado para vocês, ok? Então, nós temos a naftalina. Ela está no estado sólido, certo? Se você coloca ela no seu guarda-roupa ou qualquer compartimento que você guarda suas roupas, você vai observar que ele não deixa mancha, né? Ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ok? Então, como chamamos essa observação, né? Como chamamos esse fenômeno, né, que acontece nessa reação da naftalina? É uma fusão? É uma sublimação? É uma solidificação? É uma liquefação ou é uma ebulição? Pense um pouco aí e responda. Ok? Pensou, gente? Então, se você marcou a letra B, você acertou. A naftalina ela está no estado sólido, não é isso? Aí ela sai do estado sólido direto para o estado gasoso, né? Seguindo o princípio que a gente estudou. Se fosse do sólido para o líquido, ocorria a fusão. Sendo do sólido para o gasoso, ocorre a sublimação. Se fosse do líquido para o sólido, seria a solidificação, certo? Se fosse do estado gasoso para o estado líquido, seria a liquefação, e assim sucessivamente. Bom? Então, letra B é correta. A sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Alternativa B. Sétima questão, galera. O ponto de fusão do cobre é igual a 1083 graus Celsius. E o ponto de ebulição é de 2310 graus Celsius. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre em 20 graus, 100 graus, 1000 graus, 2500 graus, respectivamente. Então, o que você tem que entender na questão? O ponto de fusão é de quanto? Está aqui, ó, 1083 graus Celsius. O ponto de ebulição é de 2310 graus Celsius. Tudo que for inferior a esse valor é sólido. Tudo que tiver no intervalo de 1083 a 2310 é líquido. Tudo que for superior a 2310 é gasoso. Então vamos lá. Na primeira situação, né, nos estados sólidos, nós temos aqui 20 graus. 20 graus é inferior a 1083, correto? Então, não há nenhuma possibilidade dele ocorrer uma passagem, né? Uma transferência de um estado para outro. Então, nesse caso, ele vai ser ainda sólido. Então, aqui, ó, todas as letras estão em sólido. Então, não dá para saber qual é a correta. Em 100 graus, como você vê aqui, ainda é inferior a 1083. Se é inferior, portanto, ele ainda não conseguiu sofrer nenhuma reação. Então, ainda é estado sólido. Na letra E, consta aqui, ó, que está no estado líquido. Então, eu já posso eliminar a letra E, ok? Na terceira temperatura, 1000 graus. 1000 graus ainda é inferior a 1083 graus. Se é inferior, ele ainda está no estado sólido, não é? Então, vamos lá. A terceira, se é no estado sólido, aqui está líquido, já elimino porque não é mais ela. Aí eu tenho a B que está em estado sólido, tenho a C que ainda está e tenho a D que ainda está. Então, tranquilo aí. Vamos ver aqui, né?
A nossa quarta, nós temos 2.500 graus Celsius. 2.500 é superior a 2.310 graus Celsius. Se é superior, então ele passou, né, do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós teríamos sólido, sólido, não é isso? Sólido, 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 gasoso. Portanto, sólido, 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 gasoso, nós temos a alternativa C, ok? Pronto. Se o ponto de fusão do cobre é igual a 1083, é só refrisando aqui o que a gente respondeu. Nas temperaturas abaixo dessa, que são 20 graus, 100 graus e 1000 graus, ele estará no estado sólido, tendo em vista que seu ponto de ebulição é de 2.310 graus Celsius. Na temperatura de 2.500 graus Celsius, ele já terá passado para o estado gasoso. Portanto, a alternativa C, que acertou, parabéns, muito bem. Oitava questão. A formação de nuvens obedece ao ciclo da água na natureza, onde primeiro ocorre a evaporação e em seguida a precipitação de gotículas de H2O. Imagine, então, o processo de formação das nuvens como sendo uma mudança de estado físico da água. Qual dos itens abaixo melhor representa essa transformação? Bom, está no ciclo da natureza, onde primeiro ocorre a evaporação, precipitação de gotículas de H2O, uma formação de nuvens como sendo mudança do estado físico. Qual dos itens melhor representa? Né? Então aqui seria do sólido, sublimação seria do sólido para o gasoso, o sólido para o gasoso. Não seria, que seria para o estado líquido. Filtração não seria, porque seria do estado líquido, né? Um processo de filtração. Aí decantação não. Decantação já seria de outro processo, né? De disseminação da água. Então seria o que? A destilação. A destilação, gente, ela já é um processo que acontece dentro das nuvens, nessa precipitação de propriamente dentro das nuvens, criando essas águas, em que elas formam a água, que ela cai sobre o solo e depois ela retorna, né, em forma de vapor, formando novamente essas nuvens. Então ocorre por meio da destilação, certo? Que seria, aqui a nomenclatura, o estado líquido, ela aquece, né? Vai para o processo de aquecimento, vai para o gás e depois o gás volta novamente, um resfriamento, novamente para o estado líquido, ok? Sendo aí a alternativa B, de bola. Nona questão. O período de seca é caracterizado pela ausência de chuvas, por isso também conhecido como estiagem. Em algumas regiões, como no centro-oeste do Brasil, por exemplo, este período é bem notório, pois afeta a própria saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a dificuldade de respirar e, em alguns casos, ocorre até mesmo sangramento nas narinas. Apresentamos aqui uma solução caseira para amenizar o problema. Espalhe pelos cômodos da casa recipientes abertos contendo água. Mas o que acontece com essa água? E por que o método se torna eficaz nesse caso? Bom, qual seria a sua indagação diante dessa questão? Por quê? Espalhar água pelo cômodo. Qual o objetivo para isso, né? Vamos espalhar água com o recipiente aberto, né? Porque você sabe que o estado líquido, quando ele chegar a um processo de temperatura mais alta, ele vai evaporar, né? Então isso vai fazer com que o ambiente fique mais, né, oxigenado, vamos dizer assim, tá bom?
Então, eu coloquei aqui, ó, a água que estava no estado líquido passará para o vapor, deixando o ambiente úmido, ideal para uma melhor respiração por parte dos moradores, né? É uma linha de pensamento. 10ª questão, pessoal. Os metais, galho e rubídio, têm seus pontos de fusão e ebulição descritos na tabela. Então, você observa, galho tem o quê, ó? A temperatura de fusão de 29,8 e a temperatura de ebulição de 2.403 graus. O rubídio tem uma temperatura de fusão de 39 graus e a temperatura de ebulição de 686 graus. Aí a pergunta é: o que acontecerá se ambos os metais ficarem expostos à temperatura ambiente, estando esta a 27 graus? Veja que 27 graus é inferior tanto na temperatura de fusão, né? É menor que 29 e menor que 39. E na temperatura de ebulição também pior ainda, né? Que é 2.403 e 686 é muito superior a 27. Então, o que vai acontecer? Eles vão permanecer no estado sólido, não é isso? Na letra B, qual o estado físico dos dois metais num deserto onde a temperatura chega a mais de 40 graus? Vamos observar isso, né? Onde a temperatura chega a mais de 40. Veja aqui, galho, né? Na temperatura de fusão, 29,8 é inferior a 40, não é isso? Na temperatura de fusão, ele vai passar do estado sólido aqui, né, para o estado líquido, né? Nesse caso não altera nada, né? O rubídio é 39, é inferior a 40, certo? Então também ele se transformará do estado sólido para o estado líquido, ok? Sofrendo aí a temperatura de fusão. Então aí, ó, na letra A, os dois metais continuarão no estado sólido e na letra B, a temperatura acima de 40, ambos os metais fundem-se, ou seja, passam do estado sólido para o estado líquido, ok? Pessoal, espero que essa revisão tenha ajudado vocês em alguma coisa nesse momento e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, tá bom? Para a gente tentar solucionar aí com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Como eu disse, na próxima semana nós teremos aí, né, trabalho. Então, fundamentem-se com mais questões, pesquisem, estudem mais questões aí, para que a gente possa intensificar mais. E a participação de vocês é muito importante, tá bom? Não esquecendo de vocês podem retornar esse conteúdo para mim como atividade realizada, tá bom? Copiando, não esquecendo de copiar e responder e me enviem, que aí vocês vão ter mais acréscimo na notinha do trabalho de vocês, tá bom? Será acréscimo na nota e nossa avaliação que acontecerá mais adiante, ok? Então, vamos lá. Bons estudos e que tudo esteja bem com vocês. Um abraço.